pessoal, eu sou a Ana e hoje a gente vai conversar sobre Bridgerton, então vamos lá? Então galera, a minha ideia nesse vídeo é fazer uma espécie de vlog, mas na realidade é um vídeo em que eu vou falar um pouco sobre cada um dos 4 primeiros livros aí da coleção, né, dos Bridgertons. A minha ideia é realmente fazer a releitura e focar nos livros, tá? Eu sei que a 4ª temporada foi lançada, a primeira parte, e talvez apareça um pouco aí da minha opinião aqui no final. Mas aí, pra você chegar lá, você tem que ficar comigo no meio do percurso. Já vou começar falando do primeiro livro, né, o Duque e Eu, que a gente acompanha a história do Simon e da Daphne. Mas antes disso, não esquece de curtir, de comentar aqui qual que é o seu casal favorito. Se já foi adaptado pra série, se ainda não foi, comenta aqui embaixo, eu vou adorar trocar ideia com vocês sobre Bridgerton, porque eles são o momento, né? E não esquece de se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos e vê aí se você gosta, se você acha que é legal, e se inscreve no canal. Agora vamos voltar pro Simon e pra Daphne, o nosso primeiro casal, o casal que inaugura a jornada dos Bridgertons. Eu acho que, acima de tudo, Bridgertons é uma série que é sobre romance, mas também é sobre família. E essa coisa de acompanhar um irmão a cada livro é uma coisa muito louca, porque a gente acha que conhece um irmão e aí a gente descobre que na realidade é uma outra coisa. Bom, o Simon, ele é o nosso grande herói, né, o nosso duque, super poderoso, mas ele é uma figura muito frágil, né, ele tem todo o poder, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele trocaria isso por uma família como a da Daphne, né. A Daphne é a nossa mocinha, a nossa Bridgerton, ela é a irmã mais velha das meninas, e ela conhece o Simon, né, ali numa situação que é no mínimo peculiar. O livro, ele trata algumas questões de um jeito bem diferente, tá, galera? Então, assim, não se choquem se vocês forem ler e descobrir que a Daphne, ela tem umas escolhas bem duvidosas, sabe? Uma coisa que eu gosto no livro é que a gente consegue ver mais a personalidade da Daphne. Ela é bem mais sarcástica do que na série, e isso foi um ponto que eu gostei bastante. Eu acho sempre muito engraçado, porque quando tem o Simon e a Daphne, ela justifica que ela sabe de muita coisa porque ela tem 4 irmãos. Isso pra mim é o auge. Eu não lembro se na série teve ou não, já faz um tempo que eu assisti a primeira temporada. Inclusive, eu acho que eu tenho um vlog aqui falando sobre a série. Vou ver se eu deixo aqui embaixo, ou nos comentários, ou na descrição. E, enfim, a Daphne, ela é uma personagem que eu acho muito engraçada no início. Eu confesso que é uma personagem que é difícil a gente ter um carisma por ela, assim, sabe? Porque ela é uma mocinha bem redonda. Ela não tem nenhuma outra coisa que sei lá, gere na gente curiosidade ou identificação. Então, eu acho que ela é uma ótima mocinha quando a gente olha pra o arco inteiro dos Bridgertons. Ela inicia essa jornada, ela sabe o que ela quer, ela entende que esse é o papel dela e ela toma muito isso pra ela, né? Então ela desde o início já fala que ela quer casar, que ela quer ter uma família, aos moldes da família dela. Então eu acho que essa é a importância de ter uma protagonista como a Daphne sendo a primeira, né? E o Simon, né, ele é aquele personagem totalmente quebrado, né? Ele tem problema pra falar, porque esse ponto da fala do Simon eu me identifiquei. Eu sei que não parece muito aqui, mas eu sou uma pessoa bem tímida. E pra mim essa coisa de falar em público, essa coisa de estar perto de muita gente e ter que falar, é uma coisa que desestrutura mesmo. Então, em vários momentos quando o Simon dava a entender que ele ia começar, né, a gaguejar, porque ele tem problema de gagueira, e eu não sei se fala assim, tá, gente? Se tiver um jeito melhor de falar, deixem aqui, porque eu realmente, enfim, eu tô usando esse termo porque é o que tá no livro, mas não sei se é o mais correto. E acompanhar, né, esse duque que ele começa tão poderoso e ao longo da narrativa ele vai perdendo um pouco essa força no sentido dele ficar projetando isso. E a gente consegue ver o Simon, que é sim um cara que é muito legal, mas assim um cara que também tem muitos traumas, né? O poder que ele tem veio a um preço muito alto. Eu acho que no livro a gente consegue se aprofundar mais nisso, assim. Embora eu acho que esse ponto do arco do Simon na série também tá bem feito. E eu não posso deixar de falar aqui, né, já me encaminhando um pouco pro final, porque senão eu vou ficar aqui papeando sobre o Duque e Eu, e ainda tem muitos outros livros pra eu ler. A gente tem que falar da famigerada cena de abuso. Eu não sei se eu posso falar esse termo ou outros termos, mas enfim, vou me deter aqui, mas se você ficou, enfim, curioso, eu tenho certeza que outros criadores já falaram bastante sobre essa cena, que na série foi adaptada de um jeito bem suave, pelo que eu me lembre. E no livro não é assim, tá? No livro, assim, tudo tá descarrilhando, o casamento da Daphne e do Simon não tá aquele mar de flores que tava no início. A Daphne se sente extremamente enganada, e se sentindo enganada, ela se sente no direito de abusar aí do Simon. E no livro, ele tava bêbado, e além de estar bêbado, ele tava dormindo, então ele meio que tava delirando. Sabe quando você não tá nem acordado nem dormindo?
ele tava meio que nesse estado. E aí ela aproveita o momento ali que ele tá tendo um sonho mais 18, vamos dizer assim, e usa esse momento pra tentar forçar ele a ter um filho. Então, assim, é uma coisa bem pesada. Eu confesso que quando eu olho pra série, eu acho que eu entendo eles terem suavizado a cena, porque era a primeira temporada, era o início do conceito, né, dos Bridgerton sendo adaptado para uma outra linguagem artística, mas eu confesso que eu gostaria de ter tido esse debate na série, de ter tido essa cena. Hoje em dia a gente tá vendo, ao longo das temporadas, né, debates tão interessantes sobre tantos aspectos, né, e, enfim, essa própria quarta temporada, né, que tem essa questão da diferença de classes e tudo. Então, eu gostaria de ter visto esse debate, porque eu acho que é importante a gente falar sobre abusos que acontecem com homens, não só com mulheres. Acho que essa história teria sido interessante para discutir isso, discutir também os limites e, né, que precisam ser colocados aí para que um relacionamento seja saudável, né? E, enfim, né, é isso que eu posso dizer, que eu gostaria de ter visto um pouco mais sobre isso. Acho que traria polêmica pra série, sim, mas também traria muitos outros debates que seriam interessantes. No todo é isso. Não vou me alongar muito, já são 7 minutos, tem outros livros, fiquem comigo, não me abandonem. E não esqueçam de comentar aqui qual é o casal preferido de vocês. Eu não irei dizer nesse vídeo, mas haverão sinais de que eu vou ranquear aí as minhas histórias e vou ver qual que é a minha favorita, qual o meu casal é o favorito. Enfim, gente, então bora pro próximo livro. Então, galera, vamos conversar agora sobre o segundo livro dos Bridgertons, né? O Visconde que Me Amava, já virou série na Netflix. E eu quero conversar aqui sobre os aspectos do livro. Eu diria que esse livro temos muitas coisas para conversar. E, inicialmente, a primeira coisa que eu percebi ao fazer a leitura é o paralelo que existe, né, entre a Kate e o Anthony e a Elizabeth e o Darcy de Orgulho e Preconceito. Eu diria que a Kate e o Anthony são aqueles tipos de personagens que são tão parecidos que eles têm a incapacidade de se ver como iguais. Mesmo que toda a sociedade já tenha percebido que eles são, sim, muito parecidos. Tanto na forma de reagir em determinadas ocasiões, como nos objetivos deles, né? Afinal, a Kate é a irmã mais velha, tem como objetivo proteger a mãe barra madrasta e a irmã mais nova. E o Anthony também, né? Tem como objetivo ali, como Visconde, proteger a família. Então, ele já tem esse ponto em comum, embora é a partir desse ponto em comum que toda a tensão se cria, né? Acho que no livro isso foi muito mais trabalhado do que na série, por exemplo. Na série existe uma carga dramática que no livro não se realiza, né? E isso também é uma grande diferença. Eu adorei os momentos cômicos maravilhosos, eu dava gargalhadas às cenas de pisões no pé, muitos pisões no pé, senti falta também. Eu gosto que no livro a gente tem uma Kate que sabe muito bem o lugar dela, mas que não se sente diminuída em nenhum momento, mas que simplesmente sabe que ela tá ali para ocupar uma determinada posição. O Anthony, ele é o grande personagem desse livro. A gente acompanha todo o processo dele, né, com o luto do pai, entendendo qual era o novo local que ele deveria ocupar na sociedade. Acho que o livro também explora mais o peso que é você descobrir que vai ser um visconde sem ter nenhuma preparação e sem ter alguém do teu lado que tenha passado pela mesma situação. Então, isso eu achei um ponto muito interessante no livro. Eu gosto mais da dinâmica da Kate e do Anthony do livro, embora a gente saiba que tem também umas coisas meio problemáticas ali, né? O Anthony é um cara que é bem explosivo, tanto na série quanto no livro, então às vezes é complicado. Mas eu acho que a gente tem momentos mais engraçados. E, enfim, pra mim a melhor cena na série em relação, né, à adaptação mesmo foi a cena do Paul Mall. Eu acho que é o negócio que a gente vê que é mais parecido da série, do livro, tá realmente muito igual. Agora, toda a dinâmica por trás é muito diferente. No livro a gente tem uma Kate que também tem os seus traumas, e esses traumas também são muito explorados, porque aquilo, né, a Kate é o espelho do Anthony e o Anthony é o espelho da Kate, então a gente consegue ver isso também de forma muito clara. Então a graça do livro se torna acompanhar esses dois até que eles descubram que realmente eles são muito parecidos e tem tudo pra dar certo. Um outro ponto que é diferente, né, entre a série e o livro é a questão da forma como eles se casam, né? No caso da série eles não se casam, o Anthony se casa com a irmã dela. E isso é um ponto que eu acho que foi o que mais incomodou todo mundo na segunda temporada. Eu me incluo nisso, tá, gente? Porque meu livro favorito de Bridgerton é O Visconde que Me Amava, e depois A Oferta de um Cavaleiro. Enfim, depois vem o livro do Benedict, mas o primeiro é o do Anthony, então eu sinto que terem mudado o plot do casamento, né,
é uma coisa complicada. No livro eles se casam por uma conjunção de fatores que ninguém estava esperando que acontecesse da forma que aconteceu. E isso também é um ponto de comédia dentro do livro, porque no fundo todo mundo esperava que a Kate e o Anthony fossem se casar. A irmã, né, a Edwina, a Mary, a própria Lady Bridgerton, chega um momento que ela fica meio assim, nossa, o irmão de vocês está agindo meio diferente, né? Então tá todo mundo já entendendo que isso vai acontecer em algum momento. Que na realidade toda essa birra que um tem com o outro é só um prelúdio de realmente ter um relacionamento. E na série isso se perde, vira um grande drama, quando na realidade não é um drama, é uma grande comédia, porque todo mundo já sabe que no final eles vão ficar juntos, eles não sabem como que isso vai acontecer, mas as pessoas veem muito nitidamente que existe algum sentimento ali mal resolvido. Um outro ponto, e agora só pra fechar, porque esse take já tá ficando muito grande, temos que falar sobre outros livros de Bridgerton, eu queria falar sobre o Colin. O Colin, que é o nosso grande cupido quando a gente vai pensar na Kate e no Anthony, não acontece também na série, né? O Colin, ele nem aparece conversando ali com a Kate, né? Nem aparece zoando com a cara do Anthony. E eu acho que isso também é uma coisa complicada quando a gente vai pensar a temporada da Penélope e do Colin, porque na segunda temporada as características do Colin já não estão sendo tão mostradas, né? Essa coisa dele ser um cara mais zoeiro, dele gostar de uma pegadinha, dele gostar de usar um duplo sentido nas palavras pra fazer as pessoas rirem, né? Então isso meio que não aparece na segunda temporada, e no livro é uma peça-chave para que a Kate e o Anthony tenham ali os seus primeiros contatos, então eu senti falta disso. Mas sobre o livro, eu gosto bastante desse livro, eu gosto da dinâmica de Orgulho e Preconceito dele. Às vezes me chateia um pouco o fato de que a Kate, ela é sempre aquela pessoa que no confronto ela acaba sendo menos ouvida ou acaba perdendo o confronto. Isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Mas, no geral, é um livro que eu gosto, tem bastante dinâmica, tem os dramas dos personagens, apesar deles se formarem, né, ali como um casal, o drama ele é pessoal. Então a Kate tem os dramas dela, o Anthony tem os dramas dele, e eles vão tentando entender um lado do outro e entendendo como é que isso vai funcionar quando eles se tornarem um casal de fato. Não sei se vocês sabem, mas Kate e Anthony se casam sem necessariamente já terem assumido ali que amam um ao outro. Então isso aí também é uma diferença, uma coisa que eu gosto, porque mostra que eles têm muitas dificuldades, muitos traumas, e eles precisam entender os seus traumas antes de virar um pro outro e aceitar ali o sentimento que eles têm. Então é isso, gente. Poderia ficar falando sobre Kate e Anthony, mas não sei quanto tempo. Mas vamos reservar a esses 7 minutos e pouco e bora pro próximo livro, né? Lembrando, eu vou ler fora da ordem, tá? Eu tô lendo na ordem da série. Esse vlog é uma preparação, ou, enfim, não sei dizer o que, não sei quando ele vai sair nessa linha temporal, mas pra mim tá sendo uma preparação pra próxima temporada de Bridgerton, né? Que é a temporada da Sophie e do Benedict. Então, o próximo livro que eu vou ler vai ser o livro do Colin e da Penélope. Por último, Benedict e Sophie. Então, é isso, gente. Bora pra Penélope e Colin. Então, galera, eu tô aqui no ângulo um pouco diferente. Eu quero conversar com vocês sobre o livro do Colin e da Penélope e também sobre a primeira parte da 4ª temporada. Não me segurei, mas pode ter certeza que vai sair um vídeo estilo que já tem aqui do Percy Jackson, falando sobre as minhas impressões e tudo. Então, fiquem tranquilos. Mas eu quero também aproveitar o momento, eles são o momento, né? Como eu já tinha falado antes, então... Vou até me acomodar aqui na parede, tá, gente? Que eu tô sentada aqui na minha cama. E vamos lá. O que eu posso dizer sobre o livro do Colin e da Penélope? Eu acho que o Colin, ele é um personagem difícil pra mim, assim, de gostar. Dos Bridgertons, talvez ele tenha sido o mais difícil. Porque, diferente dos outros, eu sinto que ele sempre teve tudo. E essa opinião talvez seja um pouco pesada, né? Porque eu sei que muita gente adora o Colin e a Penélope. Eu também adoro os dois. Mas a gente não pode passar pano, né? O Colin, ele é esse personagem que... Ele viajou, ele é o engraçado, ele é o carismático, ele é bonito. Então, ele tem toda essa aura de uma pessoa que pode fazer absolutamente qualquer coisa. E eu acho que esse é o ponto interessante do Colin. A gente começa, e eu sempre começo com essa impressão de que, nossa, ele reclama, mas ele pode fazer tudo. E enquanto a gente tem uma contrapartida da Penélope em que ela tem que se virar com aquilo que ela tem e tentar fazer o melhor com isso, sabe? Eu acho que esse é o ponto de tensão entre o Colin e a Penélope. No livro, a gente tem uma Penélope
que espera muito, né, pelo Colin, literalmente, né? Na série isso acaba sofrendo uma mudança, mas no livro eles ficam mais ou menos ali uns 12 anos, né, até realmente ter um relacionamento. Então, relacionamento que eu digo, né, de casamento, né, porque na época não existia namoro, mas enfim. Então tem toda essa coisa, né, de que existe uma coisa implícita entre os dois, mas nada avança, sabe? O livro traz isso e é bem legal ver o quanto que a Penélope muda ao longo do tempo. E o Colin também, eu acho que chega um momento que ele entende que não dá pra ficar só tendo várias viagens, ele precisa entender o que ele quer pra vida dele, né? Inclusive, eu acho que esse é um tema recorrente entre os irmãos Bridgertons, que não são, né, o Visconde, obviamente, né? Porque eles não têm um papel pré-determinado na sociedade. E isso faz com que eles não saibam muito bem o que fazer se não ser o segundo ou terceiro irmão, né? E no caso do Colin, eu acho que é bem interessante, assim, porque eu sinto que ele encontra a vocação dele quando ele começa a realmente entender, olhar, observar a Penélope, né? Eu gosto muito da dinâmica que existe ali de ele realmente assumir pra ela em determinado momento que ele sente sim inveja do talento dela, né? Não é spoiler aqui eu falar que a Penélope é a Lady Whistledown, né? Não tem spoiler algum. E eu gosto muito da Penélope, eu acho que ela é aquele personagem que cativa a gente. E eu não sei, sempre que eu leio a Penélope, sempre que eu vejo na série, eu não sei, pra mim, a Julia Quinn escreveu a Penélope pra ela, sabe? Eu não sei explicar, eu sempre tenho essa sensação de que ela traz muito da experiência dela como escritora para construir a Penélope. Isso é um ponto bem legal. A gente vê que a Penélope não tem tanto controle sobre o que tá acontecendo, o nível que chegou. Eu gosto muito da cena em que o Anthony defende ela também, né, quando tem aquela coisa toda da descoberta. Eu sei que na série a gente tem uma mudança bem grande em relação a isso. Outros detalhes também, mas eu confesso que eu não vou ficar me alongando muito, porque eu tenho certeza que esse vídeo já está imenso. Eu prefiro falar mais sobre a dinâmica do Colin, da Penélope, e também de ver algumas outras personagens que não apareceram na série, como a Felicity, que é a irmã da Penélope mais nova, que vai ser meio que ali muito próxima, vai ter uma dinâmica muito parecida com a dinâmica que a Penélope e a Eloise têm com a Hyacinth. Então, assim, eu amo a amizade dessas duas, é super engraçado e né, ver que isso se repete, que realmente a família Bridgerton, ela exerce um carisma, um poder em relação às outras famílias, né? E todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer participar de tudo. Então acho que esse livro tem isso. Eu gosto muito da forma como a Penélope e o Colin, eles realmente constroem o relacionamento deles na base da amizade e vão entendendo que nem toda grande história de amor precisa ser algo extremamente disruptivo e difícil, né? E aí eu já levo em consideração até mesmo os outros irmãos, né? O Anthony, ele teve que bater de frente com ele mesmo, ele teve que bater de frente com a sociedade que olhava a Kate de uma forma no mínimo desconfiada. Já o Benedict teve que realmente romper com tudo pra poder ficar com a Sophie. Enquanto o Colin olha pra esses dois irmãos, tem eles também como exemplo e chega a se questionar se o amor dele com a Penélope é de fato real, porque não tem todo esse caos ao redor, né? E eu acho que isso faz a gente também refletir sobre como que a gente lidar com relacionamentos. E aí relacionamentos eu já estou dizendo de uma forma geral, que não sejam necessariamente tempestuosos e que sejam tranquilos e leves, assim. Porque no fim eu acho que o romance entre o Colin e a Penélope me transmite muito essa vibe, sabe? Aquele tipo de coisa que tá acontecendo, eles sabem que tá acontecendo, eles não têm o menor controle e é super leve, e eles se deixam levar, e aí, quando eles param pra realmente ver, já foi, sabe? Então é isso que eu posso dizer sobre Colin e Penélope. Oi galera, dando continuidade a esse vlog, a gente tá em outro espaço, então significa que vem um outro livro por aí. Eu tô falando de Um Perfeito Cavaleiro, vou deixar a capa aqui do lado pra vocês. E eu quero falar um pouco sobre o quanto que esse livro mexeu comigo. No geral, eu adorei a leitura, mas ao mesmo tempo que eu adorei, eu fiquei um pouco com o coração apertado. A gente sabe que esse livro, ele tem um caráter um pouquinho diferente dos outros dois que já passaram por aqui, né? E eu acho interessante como esse livro, ele trata sobre muitas outras questões, mas tudo é feito de um jeito que se encaixa e é bonito e a gente fica encantado com a história do Benedict e da Sophie, inclusive, que vão ser aí
o nosso casal da próxima temporada de Bridgerton, né? Tô bem ansiosa pra ver como vai ser essa adaptação. Inclusive falaram que vai ser a mais fiel aos livros, e eu acredito que é justamente porque foi o plot, eu acho, que mais bem trabalhado da Julia Kim. É um plot que envolve muitas outras coisas, então vamos conversar e destrinchar isso. E nunca é demais lembrar que se você chegou até aqui, não se esquece de curtir esse vídeo porque deu um grande trabalho pra fazer, e se inscrever no canal porque nunca é demais pedir isso, né? Eu acho que o mais legal desse livro é ver como o Benedict e a Sophie mudaram. Como que eles se conhecerem e se relacionarem também é uma jornada pessoal, ao mesmo tempo que tem ali a formação de um casal. Eu achei isso muito interessante, pra falar a verdade. Agora, eu separei alguns tópicos pra conversar com vocês, eu já estou com as minhas anotações aqui, e então eu vou dar uma olhadinha, tá, gente? Faz parte da coisa. Queria começar agora aprofundando as questões e falando bastante sobre a crueldade da Araminta, né? Eu não lembrava com tantos detalhes assim, então perceber os níveis de violência que a Araminta foi fazendo com a Sophie foi uma coisa assim bem pesada pra mim, e principalmente perceber também a participação da Rosamund, né, que é a filha mais velha, e o quanto que ela realmente segue o exemplo da mãe, né? Então essas duas personagens eu acho que me marcaram muito em relação a isso, assim, em relação a como elas fazem questão de serem maldosas mesmo com a Sophie quando não tinha a menor necessidade, né? Sendo bem sincera com vocês, essas cenas me deixaram mexidas, assim, me deixaram um pouquinho desconfortáveis. Então, achei a construção da cena em si, das cenas, né, muito boas. E, bom, bora passar pro próximo tópico, porque esse realmente é bem pesado, né? Então, agora eu quero falar mais sobre a Sophie, inclusive eu acho que nessa análise eu vou me concentrar mais na Sophie e no Benedict. Eu acho que são personagens encantadores. Eles têm uma coisa que eu gosto muito, é que eles não se mostram inteiramente, assim, de primeira. A gente tem que ir lendo e descobrindo mais sobre eles e entendendo como é que eles agem em determinadas situações. Sobre a Sophie, ela é uma das minhas mocinhas favoritas de Bridgerton, tá? Ela e a Kate, elas estão ali para a páreo. E eu acho que, assim, a Sophie tem uma característica que eu admiro muito, que ela é muito firme naquilo que ela acredita, e ela também é muito doce. E até quando ela é ríspida, ela sabe como dosar isso. Ela não é uma personagem que tá o tempo inteiro armada, mas ela é uma personagem que deixa claro que se for necessário ela vai saber se defender. Eu acho que isso traz uma outra dimensão pra Sophie, né? Ainda mais considerando toda a história dela, tudo que ela passa ao longo desse caminho bem tortuoso, né? Então eu gosto muito dessa personagem, eu acho que ela tem esse equilíbrio entre ser uma pessoa mais tranquila, ser uma pessoa doce, mas também ser uma pessoa que sabe se defender e sabe impor os seus limites aos outros, inclusive ao próprio Benedict, né? Mas a gente também vai chegar lá nesse momento em que o Benedict não é um perfeito cavaleiro, né? Um outro ponto que eu gosto muito da Sophie e que o Benedict destaca isso o tempo inteiro é quando ele fala que ela é uma pessoa muito observadora, né? E eu gosto disso porque, em geral, mocinhas nunca são retratadas muito dessa forma. Mesmo que elas sejam observadoras, é muito raro você ter um personagem que para o momento para falar sobre essa característica. E pra mim fica nítido que a Sophie desenvolveu esse hábito de observar muito porque ela precisava disso para sobreviver. Ela precisava saber reconhecer as dinâmicas que existiam na casa dela e quando ela tinha que entrar ou não. Então acho que isso cria nela um senso de observação que é diferente, por exemplo, do próprio Benedict, que nunca precisou de nada disso. E além disso também, um outro ponto que eu gosto é o quanto que a Sophie, ao mesmo tempo que é uma pessoa muito resignada, que eu quero dizer, né, uma pessoa que ela sabe muito qual é o destino dela e que vai ser muito difícil, quase impossível ela fugir desse destino, ela também se permite sonhar em determinados momentos, né? A própria cena do baile, que eu nem acho que é um spoiler falar isso aqui, deixa muito claro isso, sabe? Ela tá feliz, ela tá alegre porque ela tá realizando uma coisa que ela sonhou, mesmo sabendo que aquilo ali tem um prazo de validade determinado, assim. Eu acho que isso não apaga o sentimento e a intensidade que ela tem quando ela se permite viver esses determinados momentos e esses sonhos. Então, eu acho também esse balanço muito curioso, porque dá pra personagem uma outra dimensão bem mais profunda, assim. Eu acho que alguns outros personagens não foram tão trabalhados em relação a isso, assim. Inclusive, eu acho que é esse sentimento dela de eu não pertenço a esse lugar, mas eu tô aqui, eu vou viver isso aqui do jeito que tá, é que faz com que a gente goste tanto dela. Porque isso é uma coisa bem humana, né? Assim, a gente sabe que é difícil chegar naquele lugar, que é difícil conseguir, que a maior parte das vezes os elementos vão estar contra e não a favor, mas mesmo assim a gente vai lá e tenta. E às vezes a gente é surpreendido como a Sophie foi. Então acho que isso também
é um ponto interessante da construção da Sophie para que a gente consiga abraçar ela e realmente se sentir empatizada ali com os sentimentos dela. Agora vamos falar sobre o nosso cavaleiro, né, ou não tão cavaleiro, né, o Sr. Benedict. Inclusive agora, nesse momento, tem que falar um pouco da construção da série. E eu confesso que quando eu vi que ia ter uma mudança de ordem, eu não gostei muito inicialmente, eu achei que isso fosse dar problema. Mas, quando eu olho pro arco do Benedict, eu entendo que a construção desse personagem está sendo perfeita na série. Isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente aprende sobre o Benedict ao longo dos outros livros e o que a gente vê nesse quarto. Na série, a gente tem muito espaço para ver quem é o Benedict. Que ele é um artista, que ele é um cara sensível, que ele é um cara que enxerga a sexualidade dele de uma forma diferente da maioria da sociedade e que principalmente ele não deixa a sociedade impor o que ele deve gostar, ser, agir. Mas ao mesmo tempo, a gente vê um Benedict que termina uma terceira temporada muito chateado com os aspectos profissionais e artísticos da vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele não aceita muito o que a sociedade impõe pra ele, ele sabe que existe um limite pra isso. E então ele meio que vive a vida dele, não dá muita satisfação pros outros, mas também não faz nada que seja público, que as pessoas tenham acesso, que as pessoas vejam. Tudo na vida do Benedict é muito na encolha na série, né? E isso é interessante, porque no livro a gente também não vê muito do Benedict. Então a gente tem a impressão de que, nossa, ele é um irmão introvertido dos Bridgerton, sabe? E a série não, a série trabalha isso e mostra que não. Pros outros, pra sociedade, ele aparenta isso. Mas tem muito mais coisa acontecendo. Isso é importante porque quando a gente chega no livro do Benedict, a gente vê que, assim, ele não é um cara que ele não sabe o que ele quer. Pelo contrário, ele sabe muito bem o que ele quer. Só que o conflito dele é que ele vive muito bem também nos privilégios da família Bridgerton. Embora ele reclame de ser considerado o segundo irmão Bridgerton e não o Benedict. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz muita coisa pra se mover e tentar mudar essa impressão. Ou seja, é uma coisa que incomoda ele, mas é uma coisa que ele já também se acomodou. E eu acho que a série também vai explorar um pouco isso, principalmente nos primeiros episódios, né? Além disso, né, gente, a gente precisa dizer que o encontro do Benedict e da Sophie é um grande choque de realidade, eu acho que pro Benedict. Eu acho que é onde cai a ficha de que ele não vai conseguir sustentar essa máscara social durante muito mais tempo. A minha percepção o Benedict, ele é aquele personagem que, tipo assim, ele tem muitos pontos a favor, mas mesmo assim ele falha na narrativa em alguns momentos, né? Quando ele pede lá pra Sophie ser amante dele, né? Ele não pede, né? Ele fica perturbando ela, né? Ele impede de várias formas que a Sophie saia da vida dele. É uma coisa que não é tão legal o jeito que ele faz. Mas ao mesmo tempo, a gente entende também a bagagem do personagem. Isso eu acho que é interessante, essa construção. Que, por exemplo, eu não sinto que teve lá no primeiro livro, quando a gente tem aquela cena toda do Simon e da Daphne. Enfim, quem leu, quem viu a série, sabe. Aqui a gente tem uma construção maior, então quando o Benedict chega nesse livro e faz essa proposta, a gente também já tá entendendo que, cara, ele é uma pessoa desconstruída pra época dele, mas ele ainda assim é uma pessoa da época dele. Então, ele age tal como os privilégios da família que ele vem. E eu gosto porque o arco desse livro, ele não é um arco só de romance, né, gente? Ele é um arco que vai envolver classe, ele é um arco que vai envolver moral, ele é um arco que vai mostrar também o quanto que é necessário as pessoas aprenderem a lidar com as diferenças entre si. Eu acho que a Sophie e o Benedict carregam muito isso, né? Eu acho que realmente é um par que trabalha um pouco assim nessas diferenças, né? Enquanto o Benedict é super sonhador, a Sophie já tem um pé mais no chão, né? A Sophie apresenta para o Benedict uma outra realidade. Inclusive, eu tô muito ansiosa para ver como é que vai ser esse processo, né, na série, assim. Falta bem pouco, mas eu tô bem ansiosa. Bom, gente, pra fechar esse take que já tá imenso, esse vlog vai ficar mais imenso ainda, o que eu posso dizer pra vocês é que O Perfeito Cavaleiro é um dos meus livros favoritos. Pra mim, Um Perfeito Cavaleiro e O Visconde que Me Amava, eles estão ali sempre brigando, são os que eu mais gosto de ler e vivo relendo quando dá. Eu preciso realmente dizer pra vocês que o meu ponto favorito de Um Perfeito Cavaleiro é porque eu saio dessa leitura entendendo que a mensagem que o Julia quer passar pra gente é que a gente deve aprender a ver os outros pra além dos títulos, pra além das posses e o que a gente faz quando a gente de fato enxerga as pessoas. Então, é por isso que eu digo pra vocês que pra mim o plot desse livro não é só romance. Claro, tem a cena do lago, tem as outras muitas cenas? Tem, mas não é só o romance. Eu acho que eu saio dessa leitura muito com isso, assim, na cabeça, de que não é só os títulos, não são só as posses, não são só as influências, não...
O que acontece quando a gente deixa essas coisas de lado e a gente realmente foca em observar e enxergar as pessoas. Bom, gente, essa foi a minha opinião sobre Um Perfeito Cavaleiro. Deixa aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse livro, se é o seu favorito. Faz um ranking aí pra mim, me diz qual é o seu livro favorito de Bridgerton. Tô bem ansiosa pra temporada, deixem aqui embaixo também se vocês estão. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, porque ajuda muito o canal e nunca é demais pedir. E agora, né, o último take realmente desse vlog, não sei se eu posso chamar isso de vlog, enfim. Eu acho que não tem um nome melhor. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha impressão sobre a 4ª temporada de Bridgerton na parte 1. Já faz uns 2 dias que lançou, eu assisti uma vez, já tô querendo assistir a próxima, né? Mas quero comentar rapidamente com vocês, pra não ficar um vlog imenso, né? Vamos dizer que seja um conteúdo extra desse vlog aqui. O que eu posso dizer é que, assim, essa temporada, pra mim, tá sendo a mais bem adaptada quando a gente olha pro casal principal. Eu sei que quando a gente fala da série de Bridgerton, as narrativas se intercalam e se entremeiam. O caso da Francesca é um exemplo, né? Inclusive, quando eu tava lendo os livros, tem um momento que é falado que, tipo, o Benedict e a Francesca, eles se casaram próximos. Tinha diferença mais ou menos, assim, de 1 ano de um pro outro. Então, eu entendo deles estarem entremeando. No caso do arco da Francesca, eu não sei se eu gosto tanto da dinâmica do relacionamento dela. Eu entendo o que eles querem fazer, mas eu acho que, não sei, assim, quando a gente para pra pensar numa adaptação, eu já consegui aceitar e entender que o livro da Francesca vai ser bem diferente da temporada dela. E tudo bem, são escolhas artísticas, são escolhas de mensagens que eu acredito que também precisam ser passadas, então, sem grilo com isso. Agora, falando da Heloise, que é a personagem que eu não sei se eu amo, se eu odeio, depende. Eu tô gostando bastante dela nessa temporada. A última eu confesso que pra mim foi um pouco difícil. Mas agora eu tô gostando porque a gente consegue ver um arco de amadurecimento. Dela entender que tá todo mundo buscando seu caminho, tá encontrando seu caminho e que ela não tá conseguindo fazer isso. E que talvez o problema seja o local em que ela tá. E é legal que a gente sabe que isso vai descambar no 4º livro, que provavelmente eu vou ler no próximo vlog, tá, gente? E, enfim, tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser essa dinâmica, porque a Heloise, ela tá hilária. E eu amo também a dinâmica do Benedict e da Heloise. Pra mim, eles são perfeitos, eles falam a mesma linguagem, um apoia o outro, e, enfim, é incrível. E agora a gente pode realmente falar sobre o grande casal dessa temporada, né, que é a Sophie e o Benedict. E, primeiro, eu preciso falar dos atores, eles estão impecáveis, eu acho que eles transmitem, para além da questão da estética, da aparência, que a gente sabe que tudo isso é muito trabalhado em uma série de época para que eles reflitam o máximo possível da época que eles estão retratando, eles estão transmitindo a essência do personagem, principalmente a Erin, eu acho que é assim que fala o nome dela, né? E ela tá perfeita, ela é a Sophie, não tem sombra de dúvida, assim, não tem sombra, ela é a Sophie, sabe? E é uma personagem que cativa a gente, a Sophie, ela é a minha mocinha preferida. É difícil dizer isso pra mim, mas ela é a minha mocinha preferida. Eu gosto como ela quer ser feliz, ela quer viver a vida dela, sabe? Ela não se prende necessariamente a essa estrutura de casamento, sociedades e tudo, até porque as prioridades dela são outras, sabe? A gente sabe, no fundo, que ela quer formar a família dela, justamente porque ela não teve oportunidade de ter. Mas isso pra ela é secundário frente à necessidade dela de sobreviver e de tentar levar a vida da melhor forma possível, sabe? Eu acho que esse é o grande apelo dessa personagem. Na série a gente consegue ver isso. O tempo inteiro a gente observa o olhinho dela na sociedade e ao mesmo tempo a frustração contida de entender que, por mais que ela saiba que uma parte dela pertence a essa sociedade, né, não é o todo. E, enfim... agora falando do Luke, né, como o Benedict tá, ele tá fazendo um trabalho incrível. Eu acho que na série é o personagem mais bem trabalhado. A gente tem várias pequenas movimentações que vão fazendo o personagem mudar e evoluir. E agora nessa 4ª temporada, né, eu acho que a mudança e a evolução tá sendo mais rápida ainda e tá sendo incrível acompanhar. Eu sei que tem a cena polêmica do final da 4ª temporada, se você não viu, veja. E, enfim, ele escolheu o pior timing possível pra falar pra ela ser a amante dele, sabe? Mas eu acho que é isso, né? Bridgerton é sobre essas pessoas que cometem erros e que, mesmo amando, né, ali o outro, cometem esses erros e, enfim, tentam rever isso. O Benedict, pra mim, ele é um personagem interessante.
Ele, desde o início, sempre fala que não se encaixa nessa sociedade, né? Eu lembro muito da primeira temporada, eu vi um vídeo também sobre isso, que falaram, né, sobre a dinâmica dele e do pintor que foi o mentor dele aí pra, né, entrar nesse mundo todo das artes, e que ele era um homem que era apaixonado por outro homem, e aí ele tinha, né, aquele monólogo que ele falava pro Benedict, que ele não sabe quanto que é difícil você tá em uma sala com a pessoa que você ama, mas sentir que você tá a oceanos de distância, simplesmente porque vocês não podem demonstrar que se amam. E agora o Benedict tá passando por isso, né, de uma outra forma. Eu gosto como exploraram a questão da sexualidade do Benedict, e como o Benedict ser do jeito que ele é quebra também muitos estereótipos. Eu acho que tudo foi trabalhado com delicadeza e eu gostaria muito, mas eu não sei se vai acontecer na segunda temporada, que em algum momento ele e a Sophie conversassem também sobre isso. Acho que seria legal e ver essa dinâmica. Tenho certeza que a Sophie seria incrível e com ele, e enfim, eles conseguiriam se entender super bem. Eu acho que seria uma forma de mostrar mais um traço de amadurecimento desse casal. E então é isso, gente. Eu espero que a segunda parte seja maravilhosa, tal como a primeira foi. A gente teve música de Taylor Swift, então assim, é isso. Por enquanto tá sendo sucesso. Eu espero que continue assim, que a série continue fazendo um bom trabalho. Eu acho que até a temporada da Heloise a gente tem um caminho bem pavimentado, e depois disso eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Mas isso aí são coisas para preocupações futuras. Eu espero que vocês tenham chegado até o final desse vlog, que vocês tenham gostado das coisas que eu falei aqui. Inclusive, deem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ouvir, conversar com vocês. Eu sempre acho legal quando alguém comenta e a gente pode trocar um pouco as opiniões. Então, é isso, gente. Até o próximo vlog, até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo que vai vir por aí. Provavelmente, não sei se vai ser sobre Bridgertons, mas vai vir por aí em algum momento. Então, é isso, gente. Até o próximo. Tchau!